Toda glória ao Pai, toda glória ao Filho, toda glória ao Espírito Santo. Amém? Eu quero enfatizar que esses dias nós completamos mais o aniversário da Reforma Protestante. E diante do que nós oramos hoje, e diante do que aconteceu essa semana no Brasil, é bom nós entendermos um princípio da reforma, que é a soberania de Deus. A igreja ela precisa sempre trabalhar nesse maior princípio que tem a reforma. Deus é soberano. E Deus dá a última palavra. E Deus estabelece. E Deus tira. E Deus governa. Interessante, quando você trabalha com esse princípio, isso te dá um descanso muito maravilhoso. Eu gosto muito de ler os reformadores da Holanda por causa disso, principalmente Abraham Kuyper e Herman Bavinck. Eles creram nisso e mudaram um país, mudaram uma história. Eu estou cada vez mais convencido de que quando você ouve más notícias, você tem que voltar para o trono e ver qual é a notícia do trono. Eu tenho procurado ouvir o mínimo possível de notícia, porque eu vejo muito mal movendo-se. É muito maravilhoso quando você vai para o trono e as notícias do trono são boas. E ele sempre nos dá essa palavra de autoridade, né? Então pense nisso, 31 de outubro foi o dia da reforma. E os grandes princípios é a soberania de Deus. Eu lembro sempre do reverendo Jonas que resumia o pensamento reformado com 3 frases: soberania de Deus, a realeza de Cristo e a valorização da dignidade humana. E um dos últimos livros que um grande teólogo reformado escreveu, que é Jürgen Moltmann, alemão, quase já com mais de 90 anos, ele escreve um livro que eu li recentemente em inglês, mas muito belo livro, e eu acho que aquilo tem que ser pregado. E o sol da justiça surgirá, é o nome. E o sol da justiça surgirá. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que vem com justiça. E é interessante que a Bíblia diz, ele usa muito essa expressão nesse livro, que a terra entrará em cântico, porque a justiça está chegando. Interessante isso, o sol da justiça surgirá. Essa é a grande palavra profética dos profetas do Antigo Testamento. Essa é a grande palavra profética que nós temos que liberar sobre o Brasil. E sobre todo erro nós temos que dizer, o Senhor te repreenda. Não ficar falando muito, mas falar aquilo que eu já li na semana passada, quando o anjo disse, no ataque que foi feito ao sacerdote, ele diz, o Senhor te repreenda. E é isso que nós temos que estar colocando como um princípio reformado. E aí vamos dizer honra a Deus, honra ao Pai, honra ao Filho e honra ao Espírito Santo. Eu terminei uma série e agora sobrou um tempo para nós até o final do ano. Conversei com o pastor sobre isso. Eu ouvi uma série nos Estados Unidos, eu tenho ouvido um pastor que trabalhou um tema que eu fui muito inspirado a esse tema, que ele chama de plantados e não enterrados. Em inglês ficou muito forte esta ideia. E eu resolvi ouvir alguns temas, não só dele, mas de outros autores. Eu fiquei muito impressionado com o que eu quero saber, o que é que Deus anda falando pelo mundo através dos pregadores. E ontem eu fiquei estudando e me veio esta série. E eu vou ver o que dá para fazer até o final do ano, nos domingos que eu tiver. Mas eu quero chamar você para esta questão do estar plantado ao invés de estar enterrado. E aí nós vamos voltar para o Salmo 1.
Só que eu quero voltar, eu quero ir lá no fim, porque eu gosto sempre de começar para o fim, para o começo. Eu quero que você observe essas frases, isso eu descobri ontem também. Eu achei muito interessante que isso daqui dá para a gente aprofundar, porque é nisso que nós temos que chegar nesses estudos. Eu quero que você faça uma análise de você mesmo, como está a sua afeição. A sua afeição tem que ver com o seu coração, como está o meu coração. E a pergunta é, o que eu amo? Qual que é o alvo do meu amor? Qual que é o alvo, o que eu amo realmente na vida? Isso é o problema da minha afeição, como está o meu coração. E a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Afinal, isso aqui vai dar outro estudo, mas eu quero que você já comece a apontar isso na sua vida. Adoração. E na adoração a questão é minha boca. O que eu adoro? Quem eu adoro? Atenção, como está a minha atenção, a minha mente? No que eu foco? Qual que é o foco da sua mente? Você vai começar a pensar nisso agora. Qual que é o foco da sua mente? Qual que é o foco do seu amor? Qual é o foco da sua adoração? Atração, você vai dizer, meus olhos, o que eu desejo? Quais são os meus desejos? Isso faz você fazer uma avaliação. Ambição, meu chamado, no que eu gasto meu tempo. O seu tempo de forma maior, o que é que você faz? Qual é o teu chamado, em termos de tempo? Ação, minhas escolhas, como eu posso me firmar? Como eu posso estar mais plantado? Como que a minha vida pode ter um sentido maior? Então preste muita atenção nisso, porque aqui está a chave de onde eu quero chegar. Afeição, meu coração, o que eu amo. Adoração, minha boca, o que eu adoro. Atenção, minha mente, no que eu faço. Atração, meus olhos, o que eu desejo. Ambição, meu chamado, no que eu gasto o meu tempo. Ação, minhas escolhas. Como posso me firmar? Isso daqui eu peguei as ideias de uma autora americana muito famosa hoje, Lisa, que escreveu o livro Não Deveria Ser Assim. Escreveu um livro para as mulheres também, Abra o Seu Coração e Não a Sua Geladeira. Esse é o tema, o nome do livro. Interessante, os livros dela são bem provocativos. Né? E escreveu um livro também chamado Inevitável. Então, isso daqui eu captei. Alguém me mandou dos Estados Unidos que viu essa palestra com esses títulos e eu fiquei eu achei muito chamativo isso e tem muito a ver com tudo que nós vamos falar aqui agora. Todos conhecem muito bem o Salmo 1. Né? Agora eu quero que você grave muito essa questão de requisitos para ser plantado. Eu estava dizendo já numa aula aqui anterior que é maravilhoso esse conceito de estar plantado e não enterrado. Porque muitas vezes estar abaixo não significa estar enterrado, pode ser que você esteja plantado. Eu fiz uma colocação, eu vou repetir isso agora para vocês, que o grande segredo de Daniel é que Daniel estava plantado. Ele estava plantado em Deus. E porque estava plantado em Deus, ele floresceu na Babilônia. Muita gente acha que precisa estar num lugar bom para poder produzir frutos. Mas eu quero dizer a vocês que Daniel produziu frutos na Babilônia. Eu quero dizer que José produziu fruto no Egito. Moisés produziu fruto no Egito. Por quê? Porque ele estava plantado em Deus. Davi produziu fruto numa caverna de Adulão, onde só tinha gente complicada. Então, ele não era influenciado pelo que havia de fora, mas ele era influenciado pelo que havia dentro. Isso é ser plantado. E quando você está plantado no projeto de Deus, no melhor de Deus, você dará fruto. O grande problema é que tem muita gente plantada nas suas amarguras. Então, o que nasce da vida dele é amargura.
Muita gente está plantada na falta de perdão. Aí o que nasce nele é essa vida de agressividade. Tem muita gente plantado nas bebidas, tem gente que plantou na bebida, plantou a vida no álcool. Aí você já sabe o que nasce. Tem gente que plantou a sua vida na imoralidade. Tem gente que plantou a sua vida na injustiça. Tem gente que plantou a sua vida no grande nada, no sem sentido, no niilismo da vida, na natificação de tudo, no negativismo. E as suas raízes estão ali. Então, ele está plantado errado. Então, isso eu digo que as pessoas acabam ficando enterradas na bebida. Por isso que você fala, ele enterrou na bebida. Aí ele enterrou nos vícios. Aí ele está enterrado no pecado. Aí ele está enterrado nas doenças. Está enterrado no negativismo. Então, estou usando esse conceito do enterrado nos problemas para te chamar a atenção para o plantado. E quando você compreende isso, você vê quais são os requisitos de plantado. Então, convido você para o Salmo 1, e eu já coloquei aqui para facilitar. Pelo menos uma parte do Salmo 1 que eu quero que você observe. Eu estou usando a Bíblia, a Nova Tradução Almeida, e bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada. Esse salmo, ele tem um significado muito profundo. Você imagina o salmista pensando, eu quero ser uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Não há nada melhor do que isto. E está falando sobre ele tem alguns requisitos, né? Porque para ele ser, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Ele tem um requisito, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem um prazer, aí entra aquilo que eu falei, o que você busca? Onde está a busca do seu tempo? Porque muita gente quer estar no versículo 3, ele quer ser plantado junto com corrente de águas, ele quer dar fruto no devido tempo, ele quer ter uma vida cuja folhagem não murcha, ele quer viver uma vida que não tenha outono, né, nem inverno, ele quer estar florescendo sempre. Todo mundo quer, tudo que ele faz será bem sucedido. Quem não quer viver esse versículo 3? Né? Então, todos querem viver o versículo 3. Só que a gente pode ficar a vida toda falando sobre o versículo 3 e as pessoas não viverem isso. E aí que veio uma questão muito interessante. Quais são os requisitos para ser plantado? Quais são os requisitos para dar fruto no devido tempo? E, na verdade, aqui, no original, tem um sentido que dá tempo, dá fruto o tempo todo. Né? Para nós brasileiros, é mais fácil entender isso do que em outros países. Outros países, a produção é uma vez por ano e está acabado. Né? Só produz naquela época. A agricultura brasileira agora está com uma explosão tão grande que já está se falando em ter 3 produções por ano. O Brasil não tem jeito, né? Se der certo na justiça e na política, ninguém segura esse país. É muito forte o que está acontecendo, porque é produção demais, né? Então a gente consegue entender mais. E na Bíblia faz algo mais forte ainda. Você dá fruto o tempo todo. Quer dizer, não importa onde você esteja, você dá fruto. Em qualquer estação. Em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar que você esteja, porque você está plantado em Deus. Porque não depende mais do que está acontecendo fora, porque a sua vida depende do que está acontecendo dentro. E o que está acontecendo dentro de você é que determina a sua vida exterior.
Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses que na sua vida que é visível aos homens, aos seres humanos, você pode dar crédito ao nome do Mestre por fazer parte daqueles que vivem na luz. De dentro para fora, o seu caráter é um caráter da vida de Deus. É por isso que você, quando você lê a vida de Daniel, a vida de José, eles têm um caráter impressionante porque eles estão plantados. No caso de José, está plantado nas promessas de Deus. No caso de Daniel, ele mergulha no conhecimento da palavra de Deus. E Davi vai falar sobre essa questão do meditar na palavra de Deus que faz a diferença. E ele pede para que as suas raízes sejam transformadas nos versos seguintes, porque ele quer ter um espírito inabalável, né? E essa é a grande realidade. Agora, quando eu olho para essa palavra, olha, todo mundo quer dar fruto, e as folhas não murcham, né? E tudo que você faz será bem sucedido. Então, nós temos, na hora das crises, por exemplo, no Brasil, entender que nós temos tudo para murchar, mas se nós estivermos plantados em Deus, nós vamos dizer, o sol da justiça surgirá. E aí você vai dizer, Deus é soberano, está sobre tudo, e tudo que você faz será. Eu gosto muito desse texto, hein? E tudo que você faz será bem-sucedido. Eu gosto dessa palavra, tudo o que ele faz. Esse tudo, alguém diz, mas não está funcionando em mim. Aí eu quero responder para você, você tem seguido os requisitos? Então aí eu vou voltar no tema, requisitos para ser plantado. Quais são os pré-requisitos para ser plantado? Quais são os pré-requisitos para estar plantado? E essa é uma resposta que eu quero dar um pouco a essa resposta, mas eu gostaria muito que você mergulhasse na palavra. E que você mesmo começasse a dizer o que está faltando na minha vida para eu ser realmente plantado. O que está faltando na minha vida para que estas verdades sejam verdades reais na minha vida. Eu não quero estar enterrado. Eu quero, na verdade, estar plantado. Por isso que eu coloco uma verdade aqui agora, que eu vejo que eu usei a palavra desprendimento. Haverá vezes em que você terá que sacrificar e colocar o que você quer no altar, literalmente. Eu acho que muitas vezes nós não queremos desprender. Olha o que o texto diz. Porque o texto já começa falando desse desprender. Olha só. Bem-aventurado aquele que não anda. Olha, isso é desprendimento. No conselho dos ímpios. Quem é que eu estou ouvindo? A quem é que eu estou atendendo? Então, esse é um pré-requisito. Eu tenho que me desprender de alguma coisa. Nem se detém no caminho dos pecadores. Olha só, está dizendo que eu tenho que romper. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está dizendo algo que eu preciso mudar. Então, eu tenho que me desprender de algumas coisas. E muitas vezes a gente vê essa palavra daquela época dizendo roda dos escarnecedores. Nós hoje temos muito outras formas de nos assentar na roda dos escarnecedores. Hoje está mais fácil, até pelo WhatsApp, você entrar na roda dos escarnecedores. Já tem grupo de escarnecedores. Grupos de WhatsApp. E você anda e ouve conselhos. Quem que você está ouvindo? O que você está escutando? E eu vou voltar naquilo que foi a aula passada, quando Deus perguntou para Adão, né? Adão, quem foi que disse que você estava nu? Quem é que você anda ouvindo? Quem é que anda dizendo as coisas para você? É você mesmo? São os sabotadores mentais que estão dizendo que você não pode, que você não consegue? Você está roubando você mesmo? Ou deixando que a palavra de Deus seja plantada em você? E você seja plantado em Deus? Então, eu começaria com essa expressão desprendimento.
Desprendimento. Gente, eu tenho tanta coisa para falar, eu vou tentar, acho que eu vou ter que ficar mais ali mesmo, porque senão não vai dar tempo. Autocontrole, é ter a capacidade de ter autocontrole, negar nossa carne, fazer o que não é fácil. Gente, nós precisamos, um pré-requisito, de dizer não para o pecado, dizer não para aquilo que não é a vontade de Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e a gente seja capaz de ser controlado por Deus, controlado pelo Espírito de Deus. Por isso que eu vejo esse pré-requisito muito forte. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não para no caminho dos pecadores, ele não se assenta. Ele está dizendo que ele tem um controle na sua própria vida. É claro que, olhando agora para o Velho Testamento, estou falando isso, mas no Novo Testamento eu vejo que o Espírito Santo quer trazer controle em nossas vidas. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, esse pré-requisito para andar em Deus tem a ver com você receber a verdade da vida de Deus. Eu fico pensando quando essa metáfora do estar plantado é usado na Bíblia, né, pelo salmista, e ele usa de uma forma tão preciosa e tão maravilhosa. Porque eu vejo que muitas vezes nós não deixamos Deus nos preparar para isso. Tem gente que não está preparado, não está plantado na hora que precisa. As coisas vão surgir, uma oportunidade na sua vida, mas você não está pronto. Então, não está pronto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, quando eu estou plantado, as coisas vão acontecendo para que, no devido tempo, vai dar fruto. Eu tenho dito muito para os jovens isso: você tem que estar preparado, porque quando surgir a oportunidade, você já está plantado, não tem que plantar depois. Você já está preparado, porque e ser plantado em Deus, ele vai organizando a sua vida, de tal forma que o Espírito Santo vai trabalhando você. E quando chega a hora exata, você está pronto. Você está preparado. Isso é uma coisa tão simples, tão profunda, tão glorioso. Então, nós temos que estar prontos para aquilo que Deus pode estar preparar você 30 anos e para te usar de uma forma gloriosa ali na frente. Mas você tem que estar plantado. Isso significa que você tem que desprender. Você fala: mas eu não entendo bem o que está acontecendo. Mas deixa Deus te levar naquela posição. Ele está treinando você. Está levando você a uma experiência nova. Quando eu olho para a minha vida no passado, eu vejo quantas situações na minha vida Deus estava me treinando para aquilo que eu estarei usando agora. E há áreas na sua vida que Deus trabalhou lá na sua infância, na sua adolescência, porque você estava plantado. E você diz: mas está demorando muito para nascer. Uma vez eu li sobre um bambu japonês que a semente fica 50 anos debaixo da terra e nasce só a raiz, e depois quando nasce de uma vez. Então a raiz fica procurando, trabalha 50 anos, e depois é que nasce. Talvez Deus pode você ser um bambu japonês que faz 50 anos que está plantado e ainda não nasceu. Mas Deus está trabalhando você. Você compreender isso significa desprendimento, é ter o controle de Deus na sua vida, ter a soberania de Deus na sua vida, ter a fidelidade do que Deus promete em sua palavra na sua vida. E esse tudo está chegando. Tudo vai dar certo. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, tinha um seminarista que chegou para mim e disse: por que para você tudo dá certo e para mim nada dá certo? Até hoje eu me lembro dessa pergunta. Todas as possibilidades correm atrás de você. Eu não soube responder bem para ele naquela época, se era sorte, o que era. Hoje eu vejo qual o segredo. O segredo está naquilo que eu aprendi desde a infância. Aquele que medita na minha palavra de dia e de noite será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo que ele fizer
vai dar certo. E isso é maravilhoso. Esse meu amigo até já morreu, para vocês terem uma ideia, era muito mais jovem do que eu. Mas ele deixava a sua vida plantar na filosofia, ficava plantando a sua vida nos problemas e nos pecados, e a vida foi enrolando cada vez mais. Mas plantado em Deus, você tem um controle de Deus, um toque de Deus. Interessante ser plantado como árvore assim, você começa a ser abençoado. E aqui tem uma palavra que eu acho interessante, é muito difícil esse autocontrole de não seguir o conselho dos ímpios. Essa questão de você buscar esse controle do Espírito Santo, dizer, Senhor, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Eu tenho notado que quanto mais eu me desprendo de ficar ouvindo o conselho dos ímpios e querer ouvir o que Deus está trabalhando na nossa vida, o que Deus está tocando na nossa vida. Eu fui muito edificado por um livro chamado O Intercessor, né? Principalmente porque este homem viveu na Segunda Guerra Mundial, ele criou um grupo de oração muito forte, e o grupo de oração dele era tão forte no Instituto Bíblico, no país de Gales, que o Espírito Santo começou a organizar estratégias com ele. E o projeto deste homem, ele é tão plantado em Deus, e realmente é emocionante ler esse livro, porque você vê o que significa o que eu estou pregando aqui hoje, plantado em Deus no meio da Segunda Guerra Mundial. E ele não ficava ouvindo só as notícias da BBC de Londres, ele ficava ouvindo as notícias do trono. E as notícias do trono eram diferentes das doutrinas da BBC de Londres. Por exemplo, vou dar um quadro aqui. Este homem foi levado para criar orfanatos na Inglaterra só para proteger e pegar crianças órfãs judias e trazer para cá. E pegar nas fronteiras da Alemanha, e todas aquelas crianças foram perdendo os pais. E o que vão fazer com essas crianças? E eles pegavam essas crianças e traziam para esses orfanatos. E não havia dinheiro sobre isso. O Espírito Santo foi orientando dia após dia como fazer isso. Foi uma coisa impressionante, é uma história emocionante isso. E este homem foi uma das maiores bênçãos do mundo. Mas ele também tinha certas orações, né? Ele orava para que a Inglaterra não fosse atacada por Hitler. E, de repente, os aviões estão vindo. E Churchill diz, não há nada, nós não temos jeito nenhum de rebater os aviões da Inglaterra, da Alemanha. Eles estão chegando. E aí todo mundo está apavorado, diz, vamos parar de orar. Não adianta, realmente não conseguimos vencer esta. Aí esse Howard diz assim, continue orando. A notícia do rádio é uma, mas o trono está me dizendo que eles não chegarão. Continue orando. E, de repente, a rádio fala, por razões inexplicáveis, os aviões voltaram. Bem na fronteira, voltaram. Algo aconteceu no universo. Deus estava no controle. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Claro que naquela época muita gente queria que Hitler morresse, e ele ia orar e o Espírito Santo falava, não ore sobre isso. E realmente ele não orou. Mas chegou um dia, o Espírito Santo diz, agora vamos orar pela morte de Hitler. 2 semanas depois, Hitler sumiu. Deus é soberano. Alguém pode assustar com isso, mas Deus é Deus. Quando você lê a história deste homem plantado em Deus, você descobre o que eu estou querendo dizer aqui agora. A soberania de Deus, quando você caminha com Ele. Por isso que a minha pergunta agora vem para um terceiro pré-requisito. Como você está andando? Porque diz que ele não anda no conselho dos ímpios. Né? Não anda no caminho, né? Anda no caminho dos pecadores. Estar preparado para ser plantado é a grande pergunta que Davi coloca. Ser inspirado por Deus. Como que eu estou andando? Né? Como que eu ando? Qual a minha perspectiva de vida?
Você tem que tomar decisões claras aí. Como eu estou realmente andando? Eu vejo que durante toda a nossa vida, eu preciso, eu e você, descobrir que nós temos falhas, nós erramos. Mas como eu estou andando? Como que é a minha caminhada? Qual é o meu processo? Caminhar é um processo. Eu tenho que deixar que isso seja uma verdade permanentemente em minha vida. Não houve o conselho dos ímpios, lembra? Mentoring. Quem está aconselhando você? Quem que está te aconselhando? Uma coisa que eu lembro de Tozer, diz que nós precisamos aprender a ouvir homens que ouvem Deus. E Tozer dizia que o grande segredo da vida é ouvir quem ouve Deus. Pessoas que caminharam mais com Deus. Eu tenho um princípio na minha vida que eu gosto muito de ouvir pessoas idosas. No meu início de ministério, algo que mudou muito a minha vida, a minha caminhada, que eu gostava muito de visitar as pessoas idosas. E quando eu sabia de alguém que estava com 90 anos, mais de 90, aí que eu gostava de ficar conversando mesmo. Eu ouvia história como nunca ouvia, que não tem nenhum livro de história. Eu aprendi muito história de pessoas assim. Eu me lembro lá em Maringá que tinha um homem que deve ser parente de alguns daqui, que era o João Mota. Tinha 94 anos, mais ou menos, e ele tinha uma lucidez tremenda, e a gente ficava conversando, e ele contava histórias do Brasil, que me dava aulas impressionantes. Moisés deve ter lembrança do João Mota. E da esposa também, que viveu mais de 90 anos. Impressionante que a gente sentava e ficava horas e horas. Eu me lembro de um português chamado Sr. Joaquim, como eu gostava de conversar com ele, eram horas, eram aulas, presbítero de mais de 50 anos de presbiterato. E aquele jovem pastor de 26 anos estava ali ouvindo. Sabe o que eu aprendi? Não se falava em mentoria, mas eu tive maravilhosos mentores. Eu sempre admirei muito os pastores idosos para ouvi-los, para abrir o coração. E é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Eu estava um dia dando uma palestra na Petrobras e eu encontrei um velhinho. E quando eu terminei a palestra, ele chegou para mim e disse, olha, o que você falou aí é muito bom, mas é muito difícil fazer essas coisas. Eu faz 45 anos que eu estou aqui trabalhando, eles nem me deixam embora já. Me aposentei e voltei. Eu sei exatamente como faz para funcionar tudo isso daí, mas cada hora chega um engenheiro novo e quer começar tudo de novo. Está vendo esse negócio aqui? Ele mostrou uma planta e disse assim, já fizemos 10 vezes. Só perdeu dinheiro. O Brasil vai gastar 10 vezes mais para fazer isso. Na primeira eu já sei como que faz, mas eles não me perguntam. Se botasse aqui 700 pessoas, eu explicaria para eles como faz de uma vez só e nós não perderíamos dinheiro. Eu fiquei ali pensando, eu disse, é igual alguém querer fazer a arca de Noé e não perguntar para o Noé, entendeu? O Noé está ali, o cara quer fazer, não, agora vamos fazer desse jeito e tal. Então, você não entende nada. E eu nessa vez, eu sei como faz. E eu me lembro na hora que começou as falências, porque eu já senti ali que a coisa ia explodir no Brasil, eu falei, isso daqui vai chegar lá no sapateiro. Eu estava lá dentro. Aí eu me lembro que eu falei com um diretor, dono de uma das empresas, eu disse, eu sei que você vai ter que demitir muita gente. Ele disse, já comecei. Eu disse, só que tem uma coisa, não manda Noé embora não, tá? Porque você vai precisar dele. Ele entendeu a mensagem que eu estava dizendo. Eu contei essa história para dizer como tem pessoas sábias. Eu quero dizer uma coisa para você, mentoring. Quem está te aconselhando? Quem está ajudando você a ir com mais rapidez? Quem está fazendo você avançar?
Nós não podemos ter a ideia do sabe tudo. Agora, o que nós não podemos é andar no conselho dos ímpios. Mas meditar numa palavra correta, esse é um pré-requisito para estar plantado. Deixar que Deus use a sabedoria daqueles que já andaram em Deus. Eu aprendi uma coisa, eu preciso de andar com quem anda em Deus há mais tempo para eu ganhar maior velocidade, para não cometer os mesmos erros. Então, eu quero convidar você a compreender isso. Quem é que você está ouvindo? Com quem está modelando suas ideias, seus pensamentos? Quem é exemplo para você? Quem você admira? Isso é uma mentoria. Quem é a fonte de ideias novas em você? Quem traz notícias melhores? Porque o grande problema das pessoas é ficar ouvindo só notícias de perversos. E vai numa vida de perversidade cada vez melhor. E o mundo está bombardeando você. E está bombardeando você com negativismo, está bombardeando você com crítica. Então, muitas vezes 70% a 80%, a 90% das notícias são fake news, são notícias negativas. Então, eu quero saber quem é que tem a palavra certa, quem tem a resposta certa, quem tem a informação correta. E não está muito fácil isso hoje. Mas você procurar o âmago da resposta e da orientação. Isso tem a ver com cuidado com o que você está ouvindo. Em quinto lugar, eu diria, avalie a sua caminhada. Você quer ser um crente do versículo 3? Vou voltar lá no versículo 3, que está na sua Bíblia. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Aqui está dizendo que no devido tempo dá. Isto é, no devido tempo é no tempo certo. E no caso bíblico é em todo o tempo, né? Por que é em todo tempo? Porque a folhagem não murcha. Por que não murcha? Porque não há este vazio de tempo de produção. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, avalie a sua caminhada. Nós estamos hoje numa cultura que as pessoas não sabem mais o que é viver plenamente uma vida de honestidade, uma vida de valor, uma vida de caráter. Então, comece a avaliar a sua vida e começa a avaliar de novo. Quando eu falo avaliar, eu vou voltar lá naquele ponto lá que eu falei para você. Afeição. Avalie teu coração. Realmente, qual é o alvo do meu amor? Quanto eu amo a Cristo? Quanto eu amo a Deus? Como está meu coração? Quanto eu amo minha família? Quanto eu amo a mim mesmo? Adoração, minha boca. Qual que é o meu louvor? Qual é a dimensão do louvor da minha vida, na minha vida de adoração? Isso é avaliação. A minha atenção, meu foco, minha mente, está focada no quê? Qual é o foco da minha mente? Tem gente que está com foco, gente, em doença. Tem gente que está com foco em problema. Eu não sei se você já encontrou pessoa que ele só fala em doença. E quando cura uma, ele arruma mais uma. E quando ele cura dele, ele arruma do outro para falar do outro. Por quê? Conhece gente assim ou não? Minha mente não fala das verdades de Deus, do Espírito de Deus, da glória de Deus, da caminhada de Deus. Então, no que minha mente foca? Qual é a minha foco? Foco de mente. Atração, meus olhos, o que eu desejo? Ambição, meu chamado, qual é o meu chamado? No que eu gasto meu tempo? Isso é avaliação. Ação, minhas escolhas, como eu posso me firmar? Como que eu posso tomar escolhas que firmem mais as minhas raízes? Né? Tá bom? Então, aqui você pode avaliar a sua caminhada. Transparência. Estou lhe dizendo que se você quer ir para o próximo nível e ter a certeza de lá estar, precisa de vida em Deus. Então, é preciso que a gente cultive um coração transparente. Nós precisamos pedir que o Senhor nos leve para uma vida de caminhada, uma vida de transparência diante do Espírito Santo, uma vida de mudança.
Eu não estou falando aqui você ser perfeito, não. Eu estou querendo dizer você tem que ser transparente diante de Deus e pedir que o foco da palavra de Deus e do Espírito de Deus traga vida e luz a você. E você fique transparente para o Senhor, para o Espírito de Deus. Você tem que ter essa caminhada em Deus, essa caminhada com Deus, essa caminhada com a palavra de Deus, esse aconselhar de Deus. E aqui eu diria muito essa transparência tem essa vida de caminhar com o Espírito Santo. Então isso é um pré-requisito. Senhor, o que eu tenho que mudar? Senhor, como que eu posso mudar? Senhor, eu não consigo mudar. Senhor, muitas vezes eu não tenho desejo de mudar, mas muda a si mesmo. Isso é transparência. Eu digo sempre que para mim transparência é você andar na verdade. Não adianta chegar para Deus e dizer, oh, Deus, eu quero te servir loucamente. É melhor ser verdadeiro. Dizer, oh, Deus, para falar a verdade, eu não estou a fim de te servir loucamente, mas muda a minha vida assim mesmo. Isso que é verdade. Andar na luz é dizer a Deus o que você é. Isso é transparência. Eu me lembro uma história que encontra o Atmani, de uma mulher muito linda na Inglaterra, que foi honrada muito. Ela era muito famosa, muito bonita, muito rica. Mas ela estava muito deprimida na festa e no camarote ela caiu de joelhos e disse assim, Deus, a minha vida é uma droga, eu preciso de mudança, mas eu não quero mudança. Eu tenho que ser outra pessoa, mas não quero ser outra pessoa. Se eu falar para qualquer crente, o cristão, eles vão dizer que eu preciso da paz, que eu preciso de Deus, que eu preciso de Cristo, que eu preciso de mudar de vida. E eu não quero falar com eles não, porque eu não quero mudar de vida, eu não quero Cristo, não quero paz, eu não quero nada. Mas eu queria que o senhor não fizesse o que eu quero, fizesse o que o senhor quer. Porque se for depender de mim, eu não quero nada disso. Mas muda a minha vida assim mesmo eu não querendo. Ela levantou uma nova vida. Isso é transparência. Isso é transparência, abrir plenamente para Deus. É ser autêntico. Uma vez eu fiz isso com ateus, você já imaginou? Você não crê em Deus, certo? Certo. E se Deus existir, você quer conhecê-lo? Assim, não. Então, diga para ele que você não gosta dele, não crê nele e se ele existir, você não quer conhecê-lo. Você tem coragem de dizer para ele isso? Agora, diga para ele o seguinte, mas o Senhor existe e tem um plano para a minha vida e tu és a verdade, te revela a mim, mesmo eu não querendo. Ele fez isso. Você acha que aconteceu alguma coisa? O cara foi autêntico. Deus prefere um ateu autêntico, eu disse para ele, do que um cristão falso. Inspirou a cabeça dele, lógico. E no final ele teve um encontro com Deus. Não o Deus fabricado, mas o Deus revelado pelo Espírito Santo. Isso é transparência. Deus quer de nós transparência. Chega para Deus e diz, Senhor, eu sou isso. Sou um pó. Muda a minha vida, Senhor. Transforma-me. Transparência. Isso leva você a um outro nível em Deus. Um outro nível, cada vez mais andando em Deus. E eu tenho que dizer que a Bíblia fala do maravilhoso conselheiro. Isaías recomenda, ele diz que tem um conselheiro para você. Isaías 9 diz que Jesus Cristo viria como, o nome dele é Deus forte, maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa realidade do maravilhoso conselheiro é um pré-requisito tremendo para você ser plantado. É voltar-se não para o conselho dos ímpios, mas para o maravilhoso conselheiro. Você tem que escolher um conselheiro, ou é o conselho dos ímpios, ou o maravilhoso conselheiro. Então, minha opção para você é que você volte para o maravilhoso conselheiro, que é o poderoso Deus, que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz.
E essa passagem termina falando em Shalom. E eu gosto muito da palavra Shalom, porque Shalom não é só paz em hebraico. Shalom significa a felicidade, significa a plenitude, significa a completude, significa que você alcançou o melhor em Deus em todas as áreas. Isso é Shalom. Shalom envolve bênção material, espiritual, psicológica, familiar, social e eterna. Shalom. Que venha Shalom sobre você. Então, você encontrou um maravilhoso conselheiro, aumente o governo do maravilhoso conselheiro, diz ali, e haverá Shalom. E é interessante que no hebraico o texto é mais forte ainda, que o governo dele é que é sem fim. Isto é, vai crescer o governo do conselheiro, vai crescer o conselho de Deus. Senhor, tu és maravilhoso conselheiro. Acorde pela manhã dizendo, Jesus, tu és o maravilhoso conselheiro, tu és o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, ensina-me, aconselha o meu coração. Por isso que o salmista podia dizer que à noite o meu coração, Deus aconselha. O conselho do Senhor trabalha dentro de você, lhe dando sabedoria, vida, força, maravilhoso conselheiro. Senhor, tu és o meu conselheiro. Senhor, ensina-me a orar, ensina-me a fazer, ensina-me a escolher, ensina-me a decidir, ensina-me a avançar. Tu és maravilhoso conselheiro. Isso é um pré-requisito para estar plantado. Estar plantado é uma relação profunda com o maravilhoso conselheiro. E aí eu pergunto para você, onde você está? Você já está no verso 3? Vou voltar lá. Muita gente está vivendo no 2, né? Outro no 1. No 2 tem prazer na lei do Senhor. O 2 significa, eu medito na palavra de Deus de dia e de noite. Eu quero viver o 2, eu preciso viver o 2, mas o primeiro versículo também eu preciso viver bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então a grande pergunta é que tudo isso é um processo. Vamos voltar lá no texto para ficar claro. Muitas vezes você está aqui, não anda. Muita gente está começando a viver no versículo 1. Outros estão vivendo já no versículo 2. Medita de dia e de noite. Todo dia medita. Isso é pré-requisito. Então você quer viver o 3, mas não está vivendo o 2 e não está vivendo o 1. Então, isso é pré-requisito. E aqui eu começo a viver. E é isso que o Espírito Santo quer nos mostrar. E em Cristo, o maravilhoso conselheiro quer mudar a nossa vida. Então, a minha pergunta é, nesse processo, onde você está? Veja o caminho. O caminho é uma maneira para você viver, mas o caminho também errado pode ser uma armadilha. E você precisa andar no processo do que Deus está fazendo. Por exemplo, o caminho do perdão. A minha pergunta é, por que ficar segurando a falta de perdão por tanto tempo? Tem muita gente que ele tropeça aí, e ele não está vivendo um caminho de perdão. E o maravilhoso conselheiro sempre levará você a um caminho de perdão, a uma vida de perdão. Comece a perdoar a você mesmo. Comece a perdoar as pessoas que erram, falham. Ache esse caminho como um caminho de vitória. Quantas pessoas feriram você? Quantas pessoas falaram coisas que não deviam você? Entre pelo caminho do perdão, enche o seu coração cheio do perdão. Faça do perdão um padrão de vida, é um padrão de vida cristão. Muita gente tem trabalhado um padrão errado de vida, um padrão promiscuidade mental, concupiscência mental, e pensa muito mal das pessoas. Deus quer que você dê frutos em todas as estações. Então, peça que Deus mude o seu padrão de coração e você seja cheio de perdão. Por isso que eu vou quase terminar com essa... Quase terminando aqui, mas olhando essa palavra, destrua os velhos padrões.
Eu coloquei um exemplo aqui, a preguiça. Muitas vezes a gente tem tantos padrões errados, e nós precisamos pedir que Deus nos liberte dos velhos padrões, dos velhos conceitos. Então a gente começa a querer fazer um mundo de coisas que vai impedir fazer aquilo que deve ser corretamente. A gente perde tempo com muitos sabotadores mentais, com muitos escarnecedores da alma. Nós temos que sair desse caminho dos pecadores, desse caminho de um padrão errado, para entrar no padrão de Deus. Então você deve pedir: Senhor, eu quero ser plantado, mas eu preciso desse pré-requisito, eu preciso do teu padrão, o padrão de Cristo, o padrão do teu reino, o padrão da tua vontade, o padrão da tua vontade. Eu estou falando do padrão do reino de Deus na minha vida. Isso significa, eu preciso de novos hábitos. Criar hábitos plantados em valores, valores no reino de Deus, valores que glorifiquem a Cristo, valores no Espírito Santo. Senhor, planta em mim os teus valores. Está cada vez mais forte a ideia de que os nossos atos são produtos dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos são produtos das nossas emoções. E nossas emoções são produtos dos nossos valores. Os nossos valores são a base que determinam as emoções, que determinam os pensamentos, que determinam as atitudes e os atos e os comportamentos. Por isso que esse é o segredo, quando a Bíblia coloca plantados, você tem os valores de Deus embutidos dentro de você. Por isso que os pais e mães precisam colocar valores nos seus filhos. Porque são valores que alteram emoções, pensamentos e atitudes. E é isso que Deus quer fazer para nós, hábitos que criem valores, valores do reino de Deus, valores das verdades de Deus. A crise do Brasil, gente, não é uma crise política, nem de justiça. A crise do Brasil é uma crise de valores. E os valores estão ligados à família, os valores estão ligados ao reino de Deus, e os valores têm que ser alterados. Eu tenho fé e esperança que as coisas estão mudando nesse sentido. Há uma onda do Espírito Santo nisso. Creio muito nisso. Por isso, quando eu vejo erros sendo tomados, eu ainda vejo isto ainda é fruto de um velho tempo. São maus espíritos humanos ainda, que ainda não se renovaram. Eu gosto muito de uma frase de Friedrich Nietzsche, que diz que o espírito humano precisa se renovar plenamente. Que assim como uma serpente, disse ele, que não troca de pele, assim é o ser humano que não renova o seu espírito. E aí eu pego isso mesmo de um homem tão contestado como Nietzsche e trago isso para o reino de Deus. Só o Espírito Santo pode mudar o nosso espírito, mudar o nosso caráter, mudar o nosso valor, e colocar valores do reino de Deus. E é isso que vai mudar a nossa história. E aqui eu termino com esta palavra: tudo o que ele faz será bem-sucedido. Ou tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Tudo que ele faz está sendo bem-sucedido. Agora eu gostei dessa palavra tudo. 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 Tire da sua palavra nada. Tire da sua palavra quase. Não. Corte fora. Escreva tudo. Tudo que ele fizer será bem-sucedido. A psicologia da análise transacional diz que tem muita gente que o decreto dela é sempre na mesma. Outros nunca consegue. Outro é quase consegue. Mas eu resolvi colocar uma que eles não falam, tudo. Tudo que ele fizer será bem sucedido. E meu coração, o que eu amo, minha boca, o que eu adoro, atenção, minha mente, o que eu foco, atração, meus olhos, o que eu desejo, ambição, o meu chamado, no que eu gasto o meu tempo, e ação, minhas escolhas, como posso me firmar. Feche os seus olhos, Pai, que o teu Espírito trabalhe o coração de cada pessoa hoje e sempre. Nós te adoramos, bendizemos e glorificamos, e o Senhor nos dê cura e saúde e nos cure de nós mesmos. Para o louvor da tua glória oramos, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos.